Marcelo de Elias. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Que alegria estar com vocês aqui nesse evento bonito, não está bonito mesmo? Puxa vida, tudo preparado para vocês com carinho. Parabéns para o pessoal da N Produções, para todo mundo que está envolvido direta e indiretamente nesse evento, o pessoal da House ali dando show também com a gente. Muito obrigado, viu? Pessoal, é um prazer estar com vocês. Eu sou Marcelo de Elias, sou professor, palestrante. Estou aqui para conversar com vocês um pouco, abrindo esse evento, trazer algumas reflexões justamente sobre a questão da adaptabilidade das mudanças. Fala uma coisa para mim, vocês nas instituições, nas empresas, nos órgãos que vocês trabalham, tem muitas mudanças acontecendo ou não? E aí, como é que tá? Levanta a mão quem está passando por grandes mudanças. Eita, bastante gente, né? Na verdade, eu acho que é muito da realidade de vocês também, que trabalham, a grande maioria, né, em instituições onde as mudanças já fazem parte do jogo, mas também é uma realidade do mundo, do mercado, é uma realidade da sociedade que vai mudando, que vai se reinventando, dos clientes, do cidadão, enfim. Tudo isso, as expectativas vão mudando, então é claro que nós também, enquanto empresas, instituições, enquanto secretarias, enfim, todos nós precisamos também aprender a se reinventar, a ser diferente. E esse é o nosso bate-papo, que é justamente sobre a questão da adaptabilidade como uma habilidade essencial para a gestão da mudança. Eu gosto bastante de tecnologia, inovação, fiz um mestrado em tecnologia, em design thinking, mas eu também sou um tanto quanto retrô, eu gosto de algumas coisas antigas. Só uma curiosidade para vocês saberem o quanto eu gosto de coisas também antigas, eu sou, além de professor, palestrante, eu tenho um hobby, um lazer, né? Não é um trabalho profissional, mas eu tenho uma banda, eu sou vocalista de uma banda de rock, e a minha banda de rock só toca músicas dos anos 80. Vocês são jovens demais para saber o que são músicas dos anos 80, não é isso? Mas quando eu falar o nome da minha banda, se vocês entenderem o nome da minha banda, aí eu percebi que vocês são da minha aldeia. A minha banda chama Banda Playmobil e os Aquaplays. Alguém sabe o que é isso? Ah, então, já vi que tem gente aqui da minha geração. Então, só para não ter dúvidas, eu vou falar um mantra, e se alguém souber o que é esse mantra, realmente você passou no teste da antiguidade, tá legal? O mantra como é que chama? CLJQ, mas alguém sabe como é que é? Como é que é? ASDFG, CLKJH. Alguém sabe o que é isso ou não? Ah, vai me dizer que vocês fizeram um curso de datilografia. Fizeram prova na escola com coisa no mimeógrafo, cheirando álcool. Ah, então tá bom. Bom, então vocês vão entender o que eu vou dizer para vocês na nossa palestra. O meu primeiro trabalho como profissional, registrado em carteira assinada, eu fui radialista, olha só. Quando eu falo isso, tem gente que fala, agora eu entendi. O cara fala, parece locutor, né? Mas antes de ser locutor, eu tive um trabalho na emissora de rádio que eu trabalhei, lá no interior de São Paulo. Eu moro hoje em dia em São José dos Campos, mas eu sou de uma cidade menor chamada Cruzeiro. E lá tem a sexta rádio mais antiga do Brasil, a Rádio Mantiqueira. Trabalhei lá quando fiz 8 anos de idade. E meu primeiro trabalho era como discotecário. Alguém sabe o que é um discotecário? Faz ideia do que é isso? É como se fosse um bibliotecário, só que o bibliotecário cuida de livros. Discotecário cuida de discos, LPs, vinis. Lá na emissora que nós trabalhávamos, que eu trabalhava, tinha mais de 40 mil LPs, vinis. E eu era o responsável por manter aquilo guardado no lugar exato, né? Eram várias prateleiras, cada prateleira tinha um númerozinho assim, prateleira 325, 326, e cada escaninho daquele tinha ali 40 LPs, e o meu trabalho era garantir que quando alguém procurasse um LP, encontrasse no lugar certo. Para vocês terem uma ideia, quando um ouvinte pedia uma música, nós tínhamos que ir numas prateleirinhas assim, uns armáriozinhos de metal, com uns cartõezinhos, né, uns cardex, uns cartõezinhos de cartolina, onde tinha ali, por ordem alfabética, o nome do artista, né? E quando você encontrava o nome do artista, tinha ali o LP por LP, quais as músicas que estavam gravadas naquele LP, você pegava ali aquele papelzinho, música tal, cantor tal, escaninho 210, aí você vai lá, o LP tinha que estar lá. Era um trabalho interessante, eu me interessei muito por música nessa época, tanto que até hoje tem esse lance aí da banda, tal, eu gosto muito de música também, por isso. Mas o curioso é que chegou um dia
em que o meu chefe, na época, o gerente da emissora de rádio, chegou e falou assim, olha, a gente vai mudar algumas coisas aqui na discoteca, aqui na empresa. A gente vai implantar um negócio novo, diferente, que na época era novidade, chamado computador. É lógico que existia computador, mas era novidade naquela época, inclusive na nossa emissora de rádio não tinha. Eu tinha 18 anos de idade, agora eu tenho 49. E o primeiro computador que chegou lá, na nossa emissora, foi para a discoteca para nos ajudar a encontrar os vinis, encontrar os LPs. Aqueles cartõezinhos que ficavam nas gavetinhas deixaria de existir, porque eles seriam todos catalogados dentro, né, do computador, e quando alguém precisasse de uma música, colocava ali o nome da música, o nome do cantor, ele dizia, está guardado na prateleira número 210. Os vinis continuavam existindo, as prateleiras continuavam existindo, o que deixaria de existir seriam aquelas fichinhas. Eu fiquei extremamente feliz com a oportunidade, achei legal, como eu disse, também gosto muito de tecnologia, mas a minha alegria terminou alguns segundos depois, quando ele me disse que seria eu que iria cadastrar no computador os 40 mil LPs que existiam na emissora. Era muita coisa, um trabalho bastante puxado. Comecei a fazer esse trabalho, fiquei algum tempo fazendo, depois de uns 3 anos fazendo, eu não tinha terminado, mas quando estava quase terminando, eis que vem a notícia, não precisa mais, pode parar. Por quê? Porque agora não é mais LP, agora é CD. Bom, pelo menos estava mais atualizado. Quando começaram a chegar os primeiros CDs, eu já comecei a cadastrar, não perdi tempo, ficou atualizado, mas pouco tempo depois disseram, agora não precisa mais do CD. Na verdade, não precisa de mais nada disso. A música vai ficar dentro do computador, MP3. Agora a gente diz o nome da música ali que a gente quer encontrar, o próprio computador já coloca a música para tocar. Foram mudanças bastante radicais, onde eu fiquei me sentindo um idiota, trabalhando para correr atrás de alguma coisa que depois não precisava mais. Vou dizer para vocês que o mundo está muito assim, não é exclusivo daquela época. Eu digo que agora é até maior, até mais, justamente porque as mudanças hoje são mais rápidas, mais aceleradas e mais disruptivas. Mas eu me lembro que naquela época, computadorzinho, trabalhando, eu utilizava, acho que também alguns de vocês, sinto que pela antiguidade deve ter usado, mas eu lembro que eu usava um artefato arqueológico que se chamava disquete. Eu não sei se alguém já usou disquete, para poder salvar os arquivos do computador. Não cabia nada no disquete, né? Eu lembro que alguns joguinhos, eu adorava joguinhos no computador, usavam uma caixinha com 10 disquetes. Né? Você tinha o disquete 1/10, 2/10, 3/10, o negócio ia ficar pedindo o disquete para você instalar. O disquete, esse aí é até moderno, esse aí é o rígido. Tinha um que era flexível, que era grandão, uma coisa assim doida. Bom, mas eu sou da época do disquete, e eu me lembro que naquele momento existiam alguns fabricantes de disquete, mas o maior fabricante de disquete na época, não sei se vocês se lembram, era a Verbatim, ou a Verbatim. A Verbatim foi o maior fabricante de disquetes do mundo. A marca Verbatim ainda existe, eles produzem algumas coisas, inclusive também alguns disquetes, CD virgem, mas essa empresa não tem a mesma relevância, né, que teve no passado. Poderia dizer para vocês que a Verbatim praticamente não existe mais, se for comparar com o que ela foi. Existe, a marca existe, e tem produtos, mas muito menos relevantes do que foi no passado. E sabe por que a Verbatim deixou de existir? Porque ela fazia com qualidade, com baixo custo, com produtividade o disquete. Aí você fala, Marcelo, mas onde é que está o erro nisso? O erro está no fim da frase. Não tem nenhum problema em ter qualidade, produtividade, baixo custo. Maravilhoso. O problema é fazer o disquete no mundo que não queria mais disquete. Quando surgiram os primeiros CD virgens, eles eram muito caros. Você tinha que comprar um gravador de CD para colocar na sua CPU, que era caríssimo, e a mídia virgem de CD virgem era muito cara, muito cara. Mas como toda tecnologia, ela vai barateando com o tempo, né? Os computadores já começaram a vir com gravador de CD de fábrica, depois os notebooks também começaram a vir com gravador de CD, hoje já não vem mais, não precisa, né? Inclusive tem alguns notebooks que não vem nem com entrada USB mais, é tudo via nuvem, e a Verbatim insistiu numa velha fórmula. A Verbatim continuou fazendo o que ela fazia bem feito. E por quê? Porque era a segurança deles. Era aquilo que dava dinheiro, era aquilo que dava lucro. Eles insistiram numa velha fórmula. O professor Gil Giardelli, que vocês terão a honra de conhecer também, ele tem uma fala muito interessante, que eu assisti uma vez uma palestra dele, ele dizendo que muitas empresas passam por dificuldades porque elas tentam descobrir novos territórios utilizando velhos mapas. Isso quer dizer que os velhos mapas nos levam, no máximo, aos lugares que já conhecemos.
Mas no mundo de mudança, os lugares que conhecemos também não é mais garantia de nada. Porque tudo muda, e muda rápido. A gente precisa aprender a mudar. Então, nós poderíamos deduzir, concluir, que quem matou a Verbatim foi o CD Virgem? Não. Quem matou a Verbatim foi ela mesma. Porque, com a mudança, muito provavelmente, ela deveria ser o maior fabricante de CD Virgem do mundo. Depois de um tempo, por que não a Verbatim se transformar no maior fabricante de pendrive do mundo? Ou, hoje em dia, por que não a Verbatim ser o maior sistema de armazenamento em nuvem do mundo? Um e-Verbatim, Verbatim Cloud ou coisa do tipo. Não, eles insistiram nas velhas fórmulas. Esse é o risco que nós passamos. Esse é o risco que nós temos quando a gente acha que é mais seguro ficar sempre no mesmo lugar. Inclusive, eu, como professor de gestão da mudança e cultura organizacional, liderança, eu recebo muitas perguntas dos meus alunos. Só uma curiosidade, a pergunta que os meus alunos mais fazem para mim é a seguinte: professor, o senhor só dá aula ou trabalha também? É incrível, eu descobri que o professor não trabalha, né? Pelo menos na visão dos alunos, e eu dou aula para executivos. Mas uma pergunta, sem ser essa, que eles também fazem com muita frequência, é assim: professor, mas mudar tem risco? É uma boa pergunta. O que vocês acham? Mudar tem risco? Sim. Com certeza tem, é verdade, tem risco. Mas eu posso garantir para vocês que no mundo de constantes mudanças, insistir no velho é mais perigoso do que tentar o novo. Tentar o novo é muito mais seguro do que insistir no velho. Que mundo doido que a gente vive, né? É isso, esse é o nosso mundo, né? Não é à toa que esse cara sensacional, Hawking, já falecido, tem essa frase antiga, onde ele diz que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Né? Se adaptar à mudança, se reinventar. E para não ficar apenas nesse gênio, podemos trazer mais algumas reflexões, como, por exemplo, essa de Sartre, filósofo francês, que diz que o pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. Muitas vezes a gente acostuma com as coisas, e ao acostumar, a gente pensa: é assim mesmo. Será que vocês conhecem alguém, talvez, onde vocês trabalham, que tenha o hábito de dizer: não, mas aqui sempre foi assim? Né? Ou, para que mexer no que está quieto? Tem uma frase boa, né? Para que mexer no que está quieto? Se está funcionando, deixa, faz igual. Tudo bem, eu acredito que boas práticas precisam sim, algumas vezes ser insistidas e repetidas, mas o problema é quando a gente se acomoda e acha que encontrou a solução definitiva para tudo, e em função disso, basta fazer do jeito que sempre fizemos. Esse é o risco. O mundo de hoje nos mostra que mudar não é mais uma situação eu quero mudar, eu acho bacana. Sim, tem pessoa que gosta de mudar, eu gosto de mudança. A minha esposa disse que é por causa do meu signo, que eu sou signo de Gêmeos, não sei se tem a ver, mas eu gosto de mudança, é meu, sabe, é um lugar com uma rotina igualzinha todo dia, eu fico meio estressado. Mas mudar não é um gosto pessoal, é uma necessidade. Se antes um atributo importante para o profissional, para as instituições, para as empresas, era um atributo do manter, conquistou algo bom, vamos lá e vamos manter aquilo, hoje eu diria que o grande atributo é o reinventar, é o inovar, é o fazer diferente, fazer o novo. Inovar é fazer o novo, fazer o diferente. Então cuidado para que a gente não se acostume com as paisagens urbanas, da qual a gente passa por elas todos os dias e de repente não percebe mais que elas existem. E é assim. Eu me lembro uma vez, eu fui executivo de RH numa indústria, eu me lembro uma vez que fizeram uma reforma lá no departamento onde eu trabalhava, no RH, e foi no final de semana, rapidinho, a arquiteta da empresa falou: olha, vocês deixam tudo aí guardado, trancadinho nas mesas, que nós vamos fazer um retrofit do ambiente. Isso foi numa sexta-feira, quando foi na segunda, voltamos para o nosso ambiente de trabalho, estava diferente, estava mais bonito, uma coisa mais moderna, pintaram, colocaram tapete, uma coisa super legal. Reinventaram um espaço. Eu, como gosto de mudança, adorei. Eu sou daqueles que fica mudando os móveis de lugar em casa, sabe? Assim, eu gosto o tempo todo disso. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu me lembro que eles colocaram uma cortina, que não tinha, era uma novidade. Colocaram uma cortina onde tinha uma persiana, eles tiraram e colocaram uma cortina de tecido. Uma cortina que não combinou com o ambiente assim, empresarial, sabe? Parecia uma cortina, sei lá, de um castelo medieval, uma coisa nada a ver. Eu achei feio demais aquilo. E para ajudar, a cor era horrível. Uma cor assim, meio nada a ver. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus do céu, quem teve essa ideia? Né? Mas a correria do dia a dia, muita coisa para resolver. Depois eu ligo lá para o pessoal da área de manutenção civil, a arquiteta, pergunto que história que é essa aqui dessa cortina estranha, mas não fiz naquele dia, não fiz no outro. E o engraçado, chegou uma hora que eu comecei a olhar para a cortina uns dias depois e falei: até que não é tão feia não, ela é bonitinha, né?
ela é bonitinha, você vai acostumando com aquilo. E chegou uma hora eu não percebia mais a existência da cortina. Chegava uma hora, ela estava ali o tempo todo, mas eu não enxergava mais ela. Era a tal da paisagem urbana, vai virando uma paisagem que a gente não reconhece mais. Eu só percebia a existência da cortina, né, quando eu via que uma pessoa nova chegava na empresa e olhava meio torto para ela. Eu falava, puxa, acho que a pessoa está achando feio. Mas eu já não achava mais. Então, esse exemplo simples nos mostra justamente isso, que o pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. Aí a gente começa a achar aquele o padrão. Esse é o jeito de fazer, esse é o jeito de ser, esse é o jeito de agregar resultado. Ok, tem boas práticas que precisam, mais uma vez, continuar, insistir, melhorar, aprimorar, mas o risco é o acomodar. Uma vez eu vi uma frase do professor Pedro Mandelli, que foi um professor que eu tive na Fundação Dom Cabral, hoje eu dou aula lá também, ele é meu colega, mas ele fala algo muito interessante. Ele fala que muitas pessoas são acomodadas porque elas não foram incomodadas. Muitas pessoas são acomodadas porque elas não foram incomodadas. Toda desacomodação precisa de uma incomodação para que as pessoas saiam disso. Mas seria bom se não fosse assim. Seria bom se as pessoas mudassem por um incômodo interno. Ou seja, por algo que ela, pela sua capacidade, percepção, inteligência, pela sua adaptabilidade, ela entendeu que, peraí, isso tem um jeito diferente de fazer. Deve ter um jeito mais moderno, deve ter um jeito melhor, deve ter um jeito mais inteligente de fazer isso. É um incômodo dela, dentro da cabecinha dela. E dali, ela impulsiona as mudanças e vira um protagonista das mudanças. Por outro lado, se o incômodo é externo, é alguém que cobra, o mercado que pede, a mudança do contexto que nos obriga a mudar, aí a mudança virou uma questão de necessidade e urgência. E nem sempre será bem sucedida também por isso. Qual que é o melhor momento para cuidar da saúde? É quando você tem saúde. Né? É quando você tem saúde. O melhor momento para cuidar da saúde é quando você tem saúde. E quando você não tem mais saúde? Você tem que cuidar mesmo, você tem que dar um jeito. Né? Senão você vai morrer. Só que cuidar da saúde quando você não tem mais saúde, significa ter mais trabalho, ter mais dor, ter mais sofrimento, e mais do que isso, provavelmente terá algumas sequelas. O melhor momento para cuidar da saúde é quando você tem saúde. Não é isso? Fazer os check-ups, fazer o acompanhamento, atividade física, alimentação bacaninha, não é? Enfim, o melhor momento para mudar não é quando a gente precisa da mudança. Quando precisar da mudança, a gente já está atrasado na mudança. O melhor momento para mudar é quando a gente não precisa da mudança. É quando as coisas estão fluindo mesmo. E ali a gente enxerga, peraí, já que está fluindo, está dando certo, vamos pensar um jeito de dar mais certo ainda? Vamos pensar um jeito de repente, disruptar isso que a gente faz? A gente está fazendo de um jeito tão eficiente, mas será que não tem um outro jeito que talvez nem precise fazer isso que a gente faz? Um jeito eletrônico, um jeito tecnológico, talvez? Enfim, não acostumem-se com aquilo que parece bom, porque tudo que é bom também pode ficar ruim com o passar do tempo no mundo de constante mudança. O pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. Eu costumo fazer uma comparação das mudanças com esteiras. Está vendo as esteiras? Tem duas esteiras diferentes. A esteira da esquerda é uma esteira de academia, não sei se vocês conhecem, tem gente que conhece só por fotografia, né? Está ali, esteira da academia. E a esteira da direita é uma esteira que tem em alguns lugares, às vezes tem até supermercado, shopping center, mas é mais comum em aeroporto, né? Como aqui no aeroporto de Brasília. Qual a diferença entre as duas esteiras? A esteira da academia, ela nos empurra para trás, enquanto que a esteira do aeroporto nos empurra para frente. Eu costumo fazer uma comparação de mudanças com esteiras. Mas qual delas? Aí depende. Depende de cada um. Depende de cada um de vocês. Se você ver a mudança como uma esteira da academia, é como se você estivesse me dizendo que mudança é algo que você tem que sempre estar correndo atrás dela. Né? Você tem que estar sempre correndo e se acelerando para poder dar conta. Só que a má notícia é que nesse mundo de mudanças, eu diria que é como se nós estivéssemos numa esteira que nunca para e sempre acelera. Então você tem sempre que correr mais rápido. E se você parar, você é jogado para trás. Você fica para trás. Pode ser um jeito de enxergar a mudança, esteira da academia. Mas eu prefiro enxergar as mudanças como a esteira do aeroporto. Como assim? É pegar carona na mudança para chegar mais rápido no objetivo. É você enxergar o que está mudando e mudar talvez até antes ou junto, para que você chegue mais rápido naquilo que vai ser a tendência, que vai ser a realidade, que vai ser o futuro. Em outras palavras, eu quero dizer para vocês que a pior coisa a fazer é lutar contra as mudanças.
principalmente quando elas são inevitáveis. O problema não é a mudança, é a resistência que a gente às vezes gera em nós mesmos, geramos em nós mesmos, a partir de uma mudança. Não quero isso. Mas se você não quer, você tem condições de influenciar? Nem sempre. Então, vai ter que querer. Aceita que dói menos. Então, o melhor caminho seria você enxergar a mudança como uma esteira do aeroporto. Espera aí, o que está mudando? O que eu preciso aprender de diferente? Que carona eu posso pegar aqui? Né? O mercado, o cliente, o cidadão precisa hoje nesse mundo para que a gente possa já se antecipar e buscar alguns caminhos? Enfim, esteiras representam mudança, mas depende de você a esteira que você vê quando a gente fala de mudança. Lembro que eu fiz uma palestra muito interessante, há um tempo atrás, foi lá na Bahia, em Salvador. Eu sei que tem gente de Salvador assistindo a gente. Gente, tem mais de 5.000 pessoas online, vocês acreditam? Assistindo esse evento? Legal, né? E tem gente que talvez seja da Bahia. Eu adoro a Bahia, meu sonho é mudar para a Bahia. Mas eu lembro que eu estava lá num evento grande, da P&G, e tinha um monte de gente lá assistindo. E eu mostrei esse slide e perguntei em qual esteira você quer estar. Em qual esteira você entende que você precisa estar. Gente, sentado na primeira fileira, não sei de onde saiu aquilo, um rapaz me pega um negócio embaixo da cadeira, não sei por que estava embaixo da cadeira, e ele falou para mim assim: professor, eu quero estar nessa esteira. Eu achei muito legal. Eu também, né? Imagine Salvador, na Bahia, que esteira você quer estar? É lógico que é essa, né? Eu, professor, quero estar nessa aqui. Eu achei sensacional. E eu brinquei com isso, né? Eu falei para ele: olha, bacana, eu também, o melhor lugar para querer uma esteira dessa. Mas eu posso dizer para você que o mundo de hoje não nos dá mais a oportunidade de estar numa esteira dessa, porque se tudo muda, ficar parado é a mesma coisa que ficar para trás. Se tudo avança, vai adiante, ficar parado é a mesma coisa que ficar para trás. Tem gente que não tem essa esteira, improvisa com a outra mesmo, né? É engraçado. Em casa tinha uma dessa, eu já dei fim, mas ela estava servindo como suporte de roupa. Ela virou um cabide, então eu acabei dando fim. Como vocês veem, eu sou daqueles que conhecem a esteira pela fotografia. Então é isso, cuidado para não ficar estacionado no mundo que avança, né? Um mundo que muda. E esse cara aqui, o John Wooden, treinador de basquetebol americano já falecido, faleceu aos 100 anos de idade. Ele é tido como o melhor técnico esportivo de todos os tempos. Ele foi treinador de UCLA, que é um time da Liga Universitária Americana, que ganhou anos e anos seguidos como o melhor time de basquetebol da Liga Universitária. E essa frase dele é muito boa: ter uma sala cheia de troféus não garante a vitória do próximo campeonato. Ter uma sala cheia de troféus não garante a vitória do próximo campeonato. Essa frase nos contrapõe um senso comum de que em time que se ganha não se mexe, se está funcionando, deixa sempre do mesmo jeito, se está dando certo, deixa quieto, não faz nada, mantém que funciona. Essa frase nos mostra que o caminho é outro. Ter uma sala cheia de troféus não garante a vitória do próximo campeonato. Bom, quando falamos de mudanças, existem algumas pesquisas que mostram que os projetos de mudanças nas empresas nem sempre dão certo. Na verdade, se a gente for analisar estatisticamente, a maioria dá errado. Não que o objetivo final não seja alcançado, mas começa às vezes dando errado, tem que fazer ajuste, algo que está previsto fazer num tempo X tem que fazer num tempo maior. A maioria chega assim no resultado, mas o projeto falhou, sabe? Não foi do jeito que foi planejado, aconteceu alguma coisa numa empresa, numa instituição que precisava mudar e a coisa não funcionou. Segundo uma pesquisa da McKinsey de 2019, 70% dos projetos de mudança falham. Então, nas instituições, nas empresas, em qualquer tipo de realidade, de negócio, de mundo, de serviço, eu diria para vocês que esse número, ele realmente é real. Tudo que a gente faz para mudar um projeto de gestão de mudança, 70% de chance de dar errado. E por que que dá errado? Por que que dá errado? É interessante isso. Tem uma pesquisa que foi feita pela Franklin Covey, uma grande consultoria americana, que também tem um braço no Brasil. Fizeram uma pesquisa com pessoas do mundo inteiro, inclusive no Brasil. E eles chegaram nas 5 principais razões do fracasso das mudanças. Líderes pouco preparados, falta de uma visão clara, comunicação inadequada, falta de alinhamento e pouco engajamento. Não está na ordem, não é primeiro, segundo, terceiro. São os 5 que mais apareceram, tem outros elementos também, mas esses 5 são os que mais apareceram. Eu, quando olho os 5, eu não sei porquê, mas eu enxergo um. Eu enxergo um. Me parece que tudo ali tem um eixo em comum.
me parece que as coisas não são tão diferentes entre si, não. Apesar que didaticamente são diferentes, poderíamos dar um curso sobre cada uma delas. Mas, na essência, quando você olha aquilo ali, você percebe que existe alguma coisa em comum, alguma coisa que une, né? Todas as principais razões têm a ver com pessoas. Pessoas. Tem uma outra pesquisa, essa um pouco mais antiga, que diz que dos projetos de mudança que falham, daqueles que falham, 85% que dá errado por causa de pessoas. 5% dá errado por conta de uma tecnologia que não foi bem escolhida, ou seja, o problema não é a tecnologia, e 10% em média dá errado por um processo mal desenhado, um processo mal elaborado, um planejamento inadequado. 85% por conta de pessoas. Ou seja, quando falamos de mudanças, estamos falando de gente. E quando falamos de mudanças, estamos falando de resistência à mudança. É natural a resistência. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Os líderes precisam ajudar as pessoas a mudarem de maneira que elas sejam menos resistentes. Isso merecia um MBA só sobre isso, porque é bastante complexo, apesar de ter até fórmulas que ajudam nisso. Né? Quem sabe a gente tem outras oportunidades de estudar mais isso. Mas eu posso dizer que, para vocês, enquanto profissionais, o risco de resistir à mudança é realmente o perigo quando a gente fala de um mundo que avança, que se reinventa e que se adapta. Eu gosto da frase desse ex-presidente americano, 1913, né, esse bastante antigo. Ele diz que se você quer fazer inimigos, tente mudar algo. Se você quer fazer inimigos, tente mudar algo. Porque mudança realmente não é o assunto que as pessoas mais gostam. Sim, gostam, desde que a mudança não as interfira. Certo? Eu ouvi uma vez uma chargezinha, um desenho, não sei de onde é, onde tinha assim uma pessoa num púlpito e várias pessoas embaixo, e ele falava assim, quem quer mudança? Todo mundo levantou a mão. Ele falou, quem quer mudar? Ninguém levantou a mão. Né? As pessoas sim gostam de mudança, desde que não as interfira. É esse o jogo que joga, né? Porque as mudanças geram naturalmente estresse, incerteza, desconfiança. Eu aprendi num curso de neurociência que eu fiz, que o cérebro humano ele é neófilo. Essa palavra é bacana, neófilo. O que é neófilo? Neo, novo, filo, amor, gostar, né? Então o cérebro humano, ele é neófilo, ele gosta de novidade. Ué, então se o cérebro humano gosta de novidade, gosta do novo, por que as pessoas resistem à mudança? É justamente o que eu acabei de dizer, né? As pessoas gostam de novidade, desde que a novidade não atrapalhe naqueles roteiros que já estão construídos e que já estão ali numa caixinha que muita gente chama de zona de conforto, né? Já estão roteirizadas daquela forma. Eu brinco dizendo que é por isso que muita gente, claro, nenhum de vocês se enquadra no que eu vou dizer, mas muita gente gosta de fofoca, né? Por quê? Porque fofoca é igual a história aqui do cérebro. Fofoca é uma novidade que muita gente gosta de saber, desde que não seja em relação a ela. Que se for em relação a ela, ela não vai gostar, concorda? Fofoca é boa quando é em relação aos outros, né? A mesma coisa, mudança é boa quando é em relação a algum contexto, mas que não me interfira. Mas não tem outro jeito, não tem outro jeito. Por isso que nós, profissionais, precisamos ter uma mentalidade mais positiva, tentar enxergar a mudança como oportunidade, e é verdade. Uma empresa, uma instituição mutante, ela gera muito mais desenvolvimento e oportunidades do que um negócio estático, que é igual todo dia. Então, tentar enxergar o positivo é um bom caminho, como também ter uma certa flexibilidade mental, né? Aprender coisas diferentes, buscar novos caminhos, ter uma mentalidade mais flexível para isso. Abraçar a incerteza faz parte do jogo. Tem gente que fala, Marcelo, mas eu não gosto de incerteza, eu gosto de tudo muito certinho, planejado. Então, você vai ter que arrumar um planetinha para você. Porque o mundo de hoje não tem tanta certeza mais. O mundinho de hoje não tem mais aquela garantia de que as coisas serão do jeito que estão roteirizadas. E vocês, então, de instituições públicas, devem perceber isso o tempo todo, né? Muda presidente, muda superintendente, muda isso, muda tudo. Não é isso? Muda tudo. Então, abraçar a incerteza faz parte do jogo, e muito para vocês, principalmente. Eu digo vocês que eu sei que a maioria são de instituições, empresas públicas, né? E tem que ter esse mindset de crescimento. Já ouviram falar isso? Mindset fixo, mindset de crescimento? Mindset fixo é um jeito de pensar. O mindset de crescimento é, peraí, deve ter um jeito, deve ter um caminho, é possível aprender, dá para testar, dá para fazer diferente, né? Então, dentro desse jogo, chamado mudança, vem a seguinte reflexão. Se a gente está jogando um jogo chamado mudança, é possível controlar esse jogo? É possível controlar esse jogo? Eu posso dizer para vocês que não tem como controlar esse jogo
assim, eu não quero mais jogar. Não, não tem como. Mas tem como fazer alguma coisa. Não é tão sem controle como a gente pensa. Quando a gente fala de mudança, a gente tem controle sim. Mas vejam bem, você não tem um controle sobre o que acontece muitas vezes. Você não tem controle sobre se o dólar está aumentando ou subindo. Você não tem controle como aconteceu com a pandemia, por exemplo, uma coisa que ninguém esperava, né? Aconteceu. Enfim, você não tem controle sobre o que acontece muitas vezes com a gente. Mas a gente tem controle sobre as nossas ações. Ou seja, como a gente vai agir ou reagir em função da mudança. Você não tem controle sobre o que acontece muitas vezes. Mas você tem controle sobre como você vai agir em função do que acontece. O cenário nem sempre você consegue influenciar. Às vezes sim, mas nem sempre. Na maioria das vezes, se falando de macroeconomia, de macrodecisões, você muitas vezes não vai influenciar. Porém, a maneira que você vai agir em função do que acontece é o seu protagonismo. Tem gente que age como protagonista, tem gente que age como vitimista. O que é ser protagonista da mudança? É enxergar a mudança como a esteira do aeroporto e pegar carona. O que é ser vitimista? É ficar igual aquele desenho antigo do Hard Lip, lembra? O Leão da Montanha, em que tinha o Hard que falava assim, ó céus, ó dia, ó azar. Só fica reclamando, reclamando, reclamando e se vê como vítima da mudança o tempo todo. E o ruim é que essas vítimas da mudança têm muitas vezes o poder de influenciar negativamente o ambiente e acaba virando muitas vezes um veneno que vai consumindo até a motivação de quem estaria motivado com a mudança. Então escolha ser protagonista. Escolha ser protagonista, ser um agente da mudança, ser alguém que joga o jogo de quem influencia para que o mundo que nós vivemos, que é um mundo de mudança, realmente traga oportunidades. Para isso, então, eu queria trazer para vocês algumas dicas muito rápidas para que a gente possa refletir. A primeira dica é essa: não espere que as mudanças sejam necessárias. Lembra? Mudar antes, muitas vezes, das coisas serem necessárias. É como se fosse uma estrada em que você está acostumado a seguir sempre pelo mesmo caminho. Mas, de repente, tem um caminho alternativo que você nunca transitou por ele. Mas não porque você achasse ruim, mas é porque você acostumou a fazer o mesmo caminho. E talvez um dia, se você pegar esse caminho alternativo, você venha descobrir que ele possa ser até melhor, mais curto, mais legal, uma estrada bacana, não tem pedágio, coisa do tipo. Eu falo pedágio porque eu sou de um estado que a cada 10 quilômetros você encontra um pedágio na estrada. De repente você descobre que o caminho alternativo é melhor. Aí você fala, poxa, tinha um outro jeito de fazer que é melhor. Mas não, a gente está acostumado a fazer sempre os mesmos roteiros, os mesmos caminhos, e dessa forma você vai seguir na sua vida. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que tem um problema. O mundo de hoje é como se o caminho tradicional uma hora não tivesse mais. É como se caísse ali uma barreira, uma ponte, alguma coisa. Enfim, você não passa mais por ali. Aí vai chegar uma hora, você vai ter que pegar o caminho alternativo. Só que se você já estiver muito longe, até você voltar e pegar o alternativo, e tentar descobrir um caminho alternativo, você vai perder tempo e talvez não tenha combustível para isso. Não tenha energia para isso. Então eu diria que uma boa sacada é a gente sim seguir alguns caminhos tradicionais que nos levam onde queremos, mas de vez em quando buscar e testar e conhecer caminhos alternativos. Nos dá o direito de tentar um outro jeito de fazer, porque talvez você descubra que aquele jeito é melhor. E quando o caminho oficial morrer, porque morre, o caminho alternativo muitas vezes é o que substitui. Eu digo que morre porque tudo que existe no mundo, mais cedo ou mais tarde, uma hora vai deixar de existir. Não estou fazendo aqui nenhum Armagedon ou Apocalipse. O que eu estou querendo dizer é que as tecnologias mudam, o jeito de fazer muda, as instituições mudam. E aquilo que parecia ser eterno, como o disquete, uma hora deixa de ser. Né? Aquilo que parecia eterno, como a máquina datilográfica, uma hora deixa de ser. E a gente precisa estar aprendendo e se desenvolvendo naquilo que vai substituir. Né? Naquilo que vai substituir o que a gente faz do jeito que faz. Então seja você o dono do que vai substituir. Se tem algo que vai matar o que você faz, que seja você aquele que vai inventar o que vai matar o que você faz, porque você vai sair na frente. Uma outra dica é, tenha adaptabilidade proativa. Eu tenho um amigo lá em Ubatuba, não sei se vocês conhecem Ubatuba, já ouviram falar? É no litoral norte de São Paulo, fica relativamente perto de onde eu moro, e o pessoal costuma muito para lá. Eu tenho um amigo que ele é muito bacana, é um filósofo. Ele brinca, ele fala que eu não trabalho porque eu sou professor, mas eu falo, e você então? Ele é surfista, vai vendo. O trabalho dele é ser surfista. Eu brinco, falo, se eu não trabalho, imagina você, né? Mas sim, ele trabalha e ganha dinheiro com isso. Mas é engraçado que ele é um cara legal, ele é um cara assim, divertido, sabe aqueles caras cheios de dread no cabelo, anda com umas roupas assim, diferentonas, só come comida orgânica, é vegano, ele só fuma o que ele planta, é um cara bem diferenciado.
É até legal conversar com ele, assim, sabe? Esses caras que fumam, que plantam, é legal. Tabaco orgânico, gente, não sei o que vocês pensaram. Né? Sei lá. Mas uma vez conversando com ele, surfista, ele falou assim, professor, ele chama de professor, eu nunca dei aula para ele. Ele fala, professor, qual é o melhor momento de pegar onda? Eu falei, cara, não sei, o surfista aqui é você. Ele falou, ué, quando a onda está em formação. Quando a onda está formada, você não consegue mais entrar nela. Agora, mar parado também você não surfa. Então você tem que ver a onda em formação, entra nela. Quando ela está formada, você está na crista da onda. Simples assim. Aí você fala, professor, que legal, mas o que tem a ver com o que você está falando? Palestrante é assim mesmo, gente. Palestrante ganha dinheiro contando histórias, inclusive dos amigos maconheiros, né? Mas é muito doido. E é engraçado que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Qual é o melhor momento para entrar na onda? Quando ela está em formação. Porque depois que já está formada, você toma caldo. Qual é o melhor momento de entrar na mudança? Quando ela está em formação. Qual é o melhor momento de abraçar a tecnologia? Quando ele está ainda em formação, né? Quando ele é emergente. Isso nós chamamos de adaptabilidade proativa. É adaptar-se antes, né? Porque o mais comum é a adaptabilidade reativa, né? É reagir à mudança. Uma outra dica que eu queria trazer para vocês, também importante, é que vocês têm que ter o que eu chamo de olho de tandera. Os mais antigos sabem do que eu estou falando? Não chamei ninguém de velho, chamei de antigo. Antigo é caro, vai no antiquário para você ver, certo? Os mais antigos conhecem? Existe um desenho chamado Thundercats, que eu assisti muito quando era jovem, e o Lion tinha a espada justiceira que tinha um olho de tandera. E ele falava assim, espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Adoro isso. Isso é uma poesia para mim. A gente tem que ter a visão além do alcance, tem que chegar além e diferente. Enxergar além. Marcelo, mas o mundo é tão correria, como é que eu faço para enxergar além? Verdade. A gente tem muitas urgências muitas vezes. E essas urgências brigam com coisas que às vezes não são urgentes, mas são importantes. Só que a gente acaba priorizando o que é urgente, não é isso? E vai deixando aquilo que não é urgente, mas é importante, para depois. Tem muita gente assim, eu não sei se vocês sabem, mas tem países do mundo que tem gente que deixa para fazer a declaração de imposto de renda no último dia do prazo. Sabia? Espera ficar urgente, né? Não, ninguém aqui. Na briga do urgente versus o importante, o urgente sempre vence. Então a gente tem que ter a disciplina de enxergar o importante antes de virar urgente. Porque a maioria das coisas urgentes são coisas importantes que foram negligenciadas quando apenas eram importantes. Então a gente tem que ter a disciplina de estar aqui, igual vocês estão, desenvolvendo durante um dia, aprendendo coisas novas, tendo novas ideias. Uma outra dica é que nós devemos ser um profissional ambidestro. Ambidestria é escrever bem com as duas mãos, não é? Quando falamos de ambidestria nos negócios, empresarial, a gente está dizendo que a gente tem que ter duas mãos bem desenvolvidas, que escrevam muito bem. Uma mão é excelência operacional, que é a mão de você ter excelência, produtividade e coisas do tipo. Mas tem que ter uma outra mão também desenvolvida chamada inovação. Garantir o que funciona, mas pensar em novos caminhos. Pensar no novo, trazer o novo, ser criativo e inovador. E por fim, posso dizer para vocês que é importantíssimo nós todos sermos eternos aprendizes. Essa frase de Kevin Kelly, um grande futurista, inclusive hoje vocês vão estar aqui com a Marta Gabriel, que é uma excelente futurista. Vocês vão perceber que o Kevin, no livro dele, ele diz que todos nós, sem exceção, seremos eternos novatos no futuro. O que ele quer dizer com isso? Que a gente tem que ter uma aprendizagem protagonista. A gente tem que estar sempre se antecipando no nosso aprendizado. E não ficar esperando as oportunidades que te derem, mas muitas vezes buscando as oportunidades que são necessárias para aprender coisas novas. E tem tanto jeito de aprender hoje em dia, né? Tanto jeito de aprender coisas boas. Então, meus amigos, minhas amigas, eu posso dizer para vocês que nós precisamos aprender e saber lidar com as mudanças. Mas quando falamos de mudanças, tem uma pergunta que também sempre me fazem. Professor, mas tudo muda o tempo todo? Tem uma música do Lulu Santos, Como uma Onda, né? Que diz isso, tudo muda o tempo todo no mundo. Quem sou eu para questionar Lulu Santos? Mas eu posso dizer para vocês que não, nem tudo muda. Tem coisa que não muda, sabia? O que não muda? Entendam bem, princípios não mudam. Opa, foi demais. Princípios não mudam. O que quer dizer que princípios não mudam? Quer dizer que nós precisamos nos reinventar, aprender novas tecnologias, novas metodologias, mas tem algo que nos sustenta. Como princípios ou valores, como ética, respeito, solidariedade, gratidão, coragem, são princípios importantes, que foram importantes no passado, são importantes hoje e serão importantes no futuro. Já ouviram uma frase que diz assim, que nem tudo que te trouxe até aqui vai te levar até o futuro? Sim, quando falamos de métodos, jeito de fazer, mas os bons princípios que te trouxeram até aqui vão te levar para o futuro. Então, esse é um caminho
sempre aberto para crescer, para chegar num resultado melhor, ter bons princípios e valores. Até porque, no mundo de desenvolvimento sustentável, precisamos de práticas dinâmicas, que é essa capacidade de responder com velocidade e rapidez, mas também temos que ter práticas estáveis, que é eficiência, qualidade e credibilidade. Em outras palavras, as práticas estáveis têm a ver com princípios. Princípios de bom atendimento, princípios de bom serviço e coisas do tipo. É isso que faz uma empresa, um profissional, ter sucesso. Em resumo, é isso aqui. Isso aqui é o resumo. Se vocês quiserem tirar uma foto do slide, pode ser uma boa, porque esse é um resumo de tudo que a gente disse. A gente precisa ter resiliência, se recuperar rapidamente das adversidades, tem que ter flexibilidade cognitiva, pensar de maneira criativa muitas vezes, tem que ter proatividade, ou seja, não ser reativo, mas sim ser proativo, tem que ter aprendizado contínuo e tem que ter esse olhar de inovação, que é experimentar novos métodos, pegar a criatividade e aplicá-la na sua realidade, inovar, criar algo novo, trazer um novo jeito de fazer. E eu encerro dizendo para vocês o seguinte, que mudar dá medo? Sim. Porque medo é a necessidade de certezas. Mas lembra que eu falei? O que menos temos hoje são certezas. Então a gente tem que aprender a mudar mesmo com medo, né? Muitas vezes com a insegurança fazendo parte e companhia da nossa jornada. E para encerrar essa reflexão, eu queria trazer uma frase de Rubem Alves. Rubem Alves, grande escritor, cronista brasileiro. Tem gente que diz que essa frase é do Fyodor Dostoiévski. Bastante diferente de Rubem Alves, né? Que é um filósofo russo, mas é de Rubem Alves. E eu queria encerrar com essa reflexão junto com vocês. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, é a ausência de certezas. Mas é isso o que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Desejo a vocês que vocês voem cada vez mais alto. E para isso, saiam das gaiolas, principalmente aquelas que aprisionam a nossa mente. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um excelente evento. Muito obrigado. Sucesso para todos. Um abraço. Muito obrigado, gente. Sucesso sempre. Valeu!